Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais um dia de coletâneas de histórias do Reddit de Eu Sou um Babaca. E já vamos começar com a história. Sou babaca por bloquear meu amigo virtual de 6 anos. Antes da história, pessoal, eu quero pedir que se inscrevam no canal, deixem um comentário e deixem um like nesse vídeo para ajudar no engajamento. Sou um canal novo, mas espero que esteja fazendo um bom conteúdo para vocês. Vamos lá. Vou tentar resumir bem porque a história é longa. Sou uma mulher de 18 anos e o guri em questão é homem, 21 anos. Nos conhecemos em 2019 ou 2020 no Discovery em um server panela, no bom sentido, de meme. Ficamos extremamente amigos e em 2024 nossa amizade chegou no auge. Trocávamos mensagem praticamente 24 horas por dia, eu no Rio Grande do Norte e ele no Ceará. Quase marcamos de nos ver, mas não deu certo. Ele me fazia bem e vice-versa. Eu sei e voltei para esse server do Discord algumas vezes. A minha vida é no mínimo paia. E fui... Caraca. E fui ser pelo meu pai. Caraca! Em 2022. Acabei desabafando lá e isso virou piada. Ah, mano. Pô, eu queria começar esse vídeo de bom humor, mano. Caralho. Vamos continuar. O povo sempre comentava disso e no início ok, era o preço de ter falado que não devia na net. Mas depois de um tempo, começou a ficar chato e eu simplesmente quitei e não voltei mais. E todo mundo lá sabe que foi por causa dessas piadinhas. Muita falta de consideração, todo mundo lá se conhece há 6 anos. Ah tá, ela bloqueou o amigo dela de 6 anos, tipo, virtualmente. Eles tinham uma amizade de 6 anos, não um guri tinha 6 anos. Ah tá, compreendi isso só agora, mas enfim. No início de 2025, esse meu amigo simplesmente resolveu parar de falar comigo do absoluto nada. Uma terça-feira à tarde e eu fiquei muito mal. Passei dias sem comer, chorava muito e não entendi o porquê esse ciclo de abandono não tinha fim. Ele era meu melhor amigo, meu porto seguro e até hoje não sei porque ele parou de falar comigo. Bom, o tempo passou, eu superei, conheci o amor da minha vida. Mais uns meses pra cá, começamos a nos falar de novo. Ele mudou muito, mas eu ainda gosto de conversar com ele. Hoje ele fez uma piada sobre o meu pai e eu fiquei em choque, porque ele praticamente era o único que nunca tinha feito nada do tipo. Entre parênteses, das pessoas que me conheceram no Discord. Fiquei muito mal, ignorei ele um tempo e agora bloqueei. A conselho do meu namorado. Sei lá, ele não fez por mal porque eu tava quase esquecendo da sacanagem que ele fez comigo. Ele disse que era um motivo bobo para bloquear ele. Tô meio confusa. Ah, mano, é porque é foda a gente falar sobre isso porque o guri foi muito babaca, eu creio. A babaca não é ela, tá? Porque, pô, o guri sabe que é um tema difícil pra ela. Pô, a guria foi, né, pelo pai. E os guri fazendo piada, isso eu acho muito foda. Tipo assim, tem piada pra tudo. Eu sou um cara com um humor muito pesado. A questão é que quando, porra, é um assunto desse tipo e a pessoa ainda não para, é muito difícil tu conseguir manter uma amizade com esse tipo de pessoa. Então eu acho que o babaca é ele, mas não só ele. Eu acho que principalmente o babaca é o pessoal lá do Discord. Próxima história. Sou babaca por dizer que minha colega era grossa comigo por não ser comida. Caralho. Tá, bora. Eu, homem, 29 anos. Sou autista e trabalho na mesma empresa há alguns anos. Eu não fico falando pra todo mundo que sou autista, mas também não escondo. Se alguém perguntar, o assunto surgir, eu respondo normalmente. Ok, tá, até aí tá tudo certo. Um dia, um colega estava me perguntando como funcionava o processo para conseguir um laudo de autista. Eu estava explicando como foi minha experiência, já que passei por todo o processo e até receber o diagnóstico. Enquanto conversávamos, uma moça de outro setor, que nem fazia parte da conversa, se intrometeu e perguntou por que eu sabia tanto sobre isso. Eu respondi que sabia porque eu tinha passado pelo processo quando fui diagnosticado. Ela então disse, abre aspas, você não é autista, você só é folgado, fecha aspas. Na hora eu fiquei muito irritado, sem pensar respondi, e você não é grossa. Só não é comido bastante. Caralho, muito foda essa resposta, tá? Pô, que resposta. Vamos continuar. Depois disso, o clima ficou bem pesado. Algumas pessoas disseram que ela foi extremamente desrespeitosa
por invalidar o meu diagnóstico, enquanto outras disseram que eu passei dos limites com a minha resposta. Reconheço que minha resposta foi ofensiva e foi dita no calor do momento, mas também me senti profundamente ofendido por alguém que nem me conhecia, achar que podia dizer que meu diagnóstico era mentira. Enfim, fui babaca? Não. Eu acho, tipo assim, quando eu pego uma história do Reddit, normalmente eu deixo para ler com vocês aqui. Eu pego só o título, tiro um print e separo uma pastinha e depois eu vejo. A questão é a seguinte, então todas as histórias, toda vez que eu leio aqui e conto pra vocês, é na primeira vez que eu tô lendo, por isso às vezes eu cometo uns erros assim e me confundo porque ler bastante assim, nunca fui acostumado a ler. Mas voltando ao relato, cara, ela não foi babaca, o cara não foi babaca, a mulher foi totalmente babaca. A resposta dele, eu achei uma resposta muito foda. Se eu tivesse no local, eu ia ficar tipo aquele cara do uou! Não, mas o cara falou totalmente à altura. Falando isso vai ser uma ótima thumbnail. Vamos embora pro próximo relato. Sou babaca por não querer viajar com a minha mina? Tenho um relacionamento pouco mais de 3 anos. E desde o início sempre saio com minha namorada, almoçava fora, final de semana planejava viagem, enfim. Aconteceu que esse ano aconteceu muita coisa na minha vida, como meu pai estar afastado do trabalho por pressão alta e problema nas costas, e minha mãe ter diagnosticado com câncer metastáse, caraca, pesado. Consequentemente, eu precisei sair do meu trabalho para levar ela no tratamento de exame de sangue toda semana e etc. Acho que minha namorada meio que acostumou com essa lifestyle. Nosso e não... Peraí, cadê? Nosso e não para de quer... Porra. Parece que minha namorada acostumou com essa lifestyle e não para de querer planejar coisas. Perdão, rapaziada, é a primeira vez e palavras difíceis não são comigo, me perdoem. Como ser um planejamento pro final de semana, porque apesar de eu ter um dinheiro guardado, vai me fazer falta e ela vai trabalhar na semana seguinte e recuperar. Apesar dela sugerir a gente fazer as coisas e falar que não vê problema pagar por nós dois, isso é um problema para mim. Acho que, para mim, como homem, me sinto muito incapaz. Também não quero dar um passo maior que a perna e me sinto meio perdido sobre como sugerir nosso relacionamento, apesar de amar muito ela. Cara, eu acho que tu tá sendo meio babaca, mas não meio babaca por, tipo assim, uma coisa muito absurda. Eu acho que ele só é babaca porque não tá sabendo administrar as coisas, tá ligado? Porra, dá pra entender a situação. A mãe dele tá com problema, ele foi afastado do trabalho. Então, ao mesmo tempo, ele não pode ser culpado por isso. A questão é que ele só não se sente confortável que a mulher dele esteja pagando as coisas. O que, tipo assim, pra alguns podem ser um problema, pra outros não. Eu vi que, ele não querer, tudo bem. A questão, eu sou babaca por querer terminar com a minha mina sobre isso. Eu acharia que ele é bem babaca. Mas eu acho que essa história não tem um babaca definitivo, sendo sincero. Próxima história. Eu sou babaca por não querer ajudar minha mãe? Isso parece uma história boa, vamos lá. Tenho 20 anos e consegui recentemente meu primeiro emprego de CLT, ganhando cerca de 3 mil por mês. Opa, salário bom, pô. Antes disso, desde os 18, eu era estagiário e o dinheiro era destinado só ao transporte e às vezes lazer com minha namorada. Estou nesse emprego há 5 meses e desde então, minha mãe pede dinheiro emprestado praticamente todo mês. Ela é autônoma e às vezes a empresa na qual ela trabalha demora mais de 45 dias para pagar, caramba. Ela usa o dinheiro para continuar trabalhando e pagar funcionários, então sei que a situação dela é real. O problema é que ela quase nunca me pagou no prazo. Às vezes paga em partes, às vezes paga tudo e pouco depois pede novamente. Recentemente, inclusive, tive que pagar R$300 de multa por atraso na fatura do cartão, caramba. E eu ganho 3 mil e gasto no máximo R$1.000 por mês. Estou tentando juntar dinheiro para comprar uma casa e um carro, além de estar noivo e planejando minha própria vida. Mas na prática, boa parte do meu salário acaba sendo usada para cobrir empréstimos que eu fiz com a minha mãe.
caramba. O mais difícil é dizer não porque ela não me pressiona de forma agressiva. Ela fala calmamente que sem dinheiro talvez não consiga trabalhar no dia seguinte ou pagar os funcionários. E muitas vezes isso realmente parece ser verdade. Mas quando pergunto quando ela vai me pagar, ela responde de forma seca e se insisto, começa a me ignorar. Tá, isso tá sendo bem babaca da parte dela. Eu sei que minha mãe precisa de ajuda, mas estou começando a me sentir que estou sacrificando minha própria vida financeira para manter a situação dela funcionando. Sou babaca? Cara, eu acho que nessa parte da tua mãe, em certa parte, ela é babaca, porque, pô, ela pediu um dinheiro pra ti, não é errado. Não é errado da parte dela. O ruim é porque, poxa, ela pede dinheiro, você dá o dinheiro e depois ela simplesmente não, quando você cobra o pagamento, ela não quer pagar. Então, tipo assim, pô, é meio sacanagem da parte da sua mãe, tá ligado? Então, nessa parte da história, a questão do pagamento, eu acho que ela também é babaca. E, pô, tu poder, se não influenciar muito na sua vida financeira, eu acho legal você continuar ajudando sua mãe se ela continuar pagando. Se ela parar de pagar, daí é papo de não ajudar mais, sabe? E pelo visto você ainda mora com a mãe, então manter uma boa relação com seus pais enquanto você mora, eu acho que é meio essencial. Próxima história. Sou babaca por agir assim com a minha família? Eu sou homem, 18 anos, e sempre tive alguns problemas com a minha família, principalmente em relação ao meu pai, que é um alcoólatra, caraca. E toda vez quer arrumar alguma briga para ter razão para beber, principalmente com a minha mãe. Agora, minha mãe é uma mulher forte que, apesar de sempre ter sofrido bastante com xingamentos, calúnia no início do casamento, até agressões, caraca, nunca se separou porque achou melhor assim, já que dessa forma ela ia conseguir cuidar de mim e da minha irmã e depois conseguir cuidar da minha irmã e depois de mim. Ok, até aí tudo certo na história, mais ou menos, mas vamos lá. Porém, recentemente, o clima vem ficado meio insuportável. Meu pai tem feito bastante merda e isso sempre me leva a ter que intervir e tal. Putz. Sempre tento ajudar minha mãe no possível e acolher ela, só que também tenho que confessar que ressinto um pouco da relação que tive com minha mãe. Ela teve uma infância difícil, assim como meu pai, e isso impactou na forma como ela me criou. Toda oportunidade que tinha, que ela me comparava com minha irmã, ela me comparava com minha irmã, basicamente dizendo que minha irmã era melhor que eu e tal. Isso é bem paia. Vamos continuar. E depois que minha irmã saiu de casa, as atitudes da minha mãe se intensificaram bastante. Antes que era só uma surra com um cabo, passou a ser um tapa na cara. Caramba. Esse tipo de coisa. Tava até 2 casacos que me marcaram. Nossa. Que ela me machucou, me chamou de burro porque não estava limpando do jeito que ela queria. E eu respondi que não era burro, só estava limpando um lugar antes. Então ela só deu um tapa na minha cara e ficou jogando água gelada em mim. Enquanto me chamava de merdinha. Nossa, cara, que bagulho triste. Continuando. Outro caso foi que eu não queria ir pra escola porque estava muito frio. Então, quando meu pai soube, ele me ligou e disse que não tinha problema de dizer para minha mãe que não queria ir. Falei com a minha mãe e ela me obrigou a ir. Então, quando ela foi me buscar na escola e eu não estava falando com ela porque estava chateado, ela só correu na minha frente e me trancou pra fora de casa. E só destrancou um bom tempo depois porque tinha ligado pro meu pai dizendo pra ele me buscar e ele só disse pra me deixar na rua. Caraca, não atrapalhar o trabalho dele. Nossa. Pô, problema familiar é foda. Vamos continuar. Tudo isso me levou a ter um relacionamento meio distante com minha mãe e isso me deixava me sentindo meio culpado. Eu dependo dela ainda mais que eu larguei meu emprego para começar uma das melhores faculdades do meu estado. E como é integral, tive que largar meu emprego. Tá. Mas estava muito receoso justamente por isso. Minha família nunca me deu estabilidade,
mas como não ganhava muito nesse emprego, achei que era uma excelente forma de conseguir futuro, mas às vezes me arrebenta um pouco. Deixa eu continuar na conversa porque eu cortei em duas partes que a história é longa. Aqui. Cadê? Está aqui. Achei. Deixa eu ver. Tudo isso me levou até um relacionamento muito distante. Aqui. Vou continuar por aqui. Ela me obrigou a ir e tal, e buscar o trabalho dele. Tudo isso me levou a ter um relacionamento meio distante com a minha mãe. Isso me deixa me sentindo meio culpado. Eu dependo dela ainda. Tá, isso aqui a gente já viu. Tá, achei o parágrafo. Eu me sinto meio perdido justamente que não sei como reagir no geral. Tenho a ser um bom filho e nunca dei muito trabalho, sempre estudei. Comecei a trabalhar aos 16, já tive 2 empregos, sendo elogiado nos 2, caramba. Sempre ouço que sou uma pessoa bem gentil, mas bem insegura. Mesmo depois de tudo, ainda me sinto um merda. Caraca. Que sempre me estresso com minha mãe, tenho que ouvir o quanto eu sou mimado, ingrato, imaturo, que já sou um homem que não sabe fazer nada direito. Tenho medo de isso ser verdade, porque realmente dependo da minha família, mas não consigo esquecer, apesar quase sempre tendo ser gentil, e às vezes me sinto chateado e bravo sem motivo nenhum. Acabo descontando nos outros. O caso mais recente foi ontem, que fui tomar banho e acabei demorando uns 25 minutos porque estava penteando o cabelo. E tendo um cabelo longo, simplesmente do nada ouvi minha mãe me xingando. Eu saí o mais rápido que pude do chuveiro, mas muito chateado. Depois descobri que meu pai estava bebendo e estava fazendo graça porque queria usar o banheiro. Eu estava demorando. Então ele xingou minha mãe e queria fazer xixi lá na frente das plantas. Eu não sabia que era por isso, fiquei chateado e até briguei feio com a minha irmã, porque ela querer me dar uma lição de moral, mesmo não se importando há um bom tempo comigo. Eu sou babaca? Cara, eu já esqueci, pra tu ter uma noção, a história é um pouquinho longa, até eu esqueci qual que era o título da história. Por agir assim com a minha família, aqui ó, sou babaca por agir assim com a minha família. Cara, eu acho que o mano não é o babaca. É porque a família dele é bem conturbada. O pai dele é alcoólatra, a mãe dele xinga muito ele, a mãe dele não é uma pessoa boa, isso dá pra perceber. E parece que o guri é bem inseguro. Então eu acho que, assim, o pai dele e a mãe dele estão errados. Isso eu acho porque, pô, se o cara fosse um alcoólatra. Porque pra mim existem vários tipos de pessoas que bebem. Tem a pessoa que bebe quase todo dia, porém é uma pessoa que quando bebe, ela fica mais alegre, ela só fica alegre. E tem um alcoólatra agressivo, alcoólatra que xinga, etc. Então eu acredito que o teu pai é bem babaca porque, pô, ele não tem um pouco de consideração e tal. Mas eu acho que a tua mãe, ela desconta muito em ti. E, pô, te chamar de burro, te chamar de merdinha e tal. Pô, isso é muito ruim, isso é muito sacanagem. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se puderem deixar o like e se inscrever no canal, eu ficaria extremamente grato. Pô, e deixem seus relatos. Eu no post do canal tá lá o nome do Instagram, o Instagram do canal pra vocês seguirem lá. Se quiserem mandar um relato de vocês e eu sou o babaca, mandem por lá no privado. Eu posso ler no próximo vídeo. Valeu e tchau. Obrigado por assistir, pessoal.